Tô ansioso é bom, mas vamos lá. Então, galerinha, Vamos começando. boa noite para vocês aí, tá? Já conheço, todo mundo me conhece. Hoje é a Adriana que tá aí com a gente na série, emprestando um pouquinho de todo o conhecimento e experiência que ela tem, né? Para compartilhar com a gente. Uma pessoa que desde que eu pensei em começar essa série, eu falei, eu tenho que convidar a Adriana para estar participando, porque é uma pessoa que, embora eu não tenha tanto contato assim, mas eu sempre admirei muito e agora estou tendo contato e passei a admirar mais. Então seja muito bem-vinda, viu, Adriana? Estou muito feliz de você ter aceitado e estar participando aqui. Legal, obrigada, viu? Eu que agradeço você de montão. É uma honra poder dividir esse espaço aí com Cristiano Cedra, o Camargo que vai falar, as meninas que falaram coisas maravilhosas, o Diego, enfim. É um prazer, espero que eu possa contribuir com alguma reflexão, alguma experiência, e o objetivo é esse, compartilhar, né? Acho que a gente está no caminho. Bacana. Se você quiser mandar a apresentação, aí a gente Tá, vou abrir já aqui. vai mandar bala. Vou compartilhar aqui. Eu busquei fazer alguma coisa para a gente refletir. Eu sei que tem jogadoras, tem treinadores, então às vezes tem algum gestor, algum dirigente e levar essas reflexões aí para todos os âmbitos também, né? Bacana. Bom, primeiro eu agradeço aí também a Santo André, que é o clube que estou hoje, a Arilza e a toda a gestão, o Macário, que é o nosso presidente, e agradeço a vocês aí que vão me dar essa confiança de poder passar um conteúdo hoje. Bom, o intuito é a gente refletir um pouco sobre o basquete feminino e para a gente fazer isso eu vou falar um pouco de como eu cheguei até aqui rapidamente e o que eu penso e como eu vejo o basquete. Manda ver, Alberto. A gente combinou umas palavras que eu não vou falar, né? Para ele trocar o slide. Bom, eu comecei no colégio, eu comecei jogando, então, né, a importância da gente ter referências, eu comecei a praticar no colégio, e depois eu fui nos clubes, joguei ali no Clube dos Meninos, em São Bernardo, né, quando eu estava buscando jogar um pouco mais federação, porque eu joguei bastante jogos escolares, ligas e tudo, e aí eu já entrei para a universidade, e fui para lá. Então, com 17 anos aí eu já fui para a Unicamp. Lá na Unicamp eu estudei o basquete mais a fundo, eu fiz treinamento, me graduei em treinamento desportivo, e lá eu tive a oportunidade de me capacitar um pouco mais com os projetos de extensão que são oferecidos pela Unicamp na universidade. A partir daí eu conheci um grande, que se tornou um grande amigo, o China, que é um ex-jogador de basquete lá da região de Campinas, e ele estava com o projeto basquete comunitário, né, ali no Taquaral, para quem conhece Campinas. E eu cheguei lá na maior cara dura, falei, eu quero trabalhar com você, eu quero fazer alguma coisa aí. Ele falou, seja bem-vinda, me deu confiança. Eram meninos, né, a princípio eram só meninos, e depois a gente abriu para meninas. Em pouco tempo nós tivemos de 5, 6 meninas, 30 meninas praticando. Tinha final, era tudo do final de semana. A gente chegou a ter quase 250 crianças, adolescentes, jovens no Taquaral num sábado treinando. Brincando, né? Não treinando, né? Jogando basquetebol. Isso foi maravilhoso. Desse projeto aí, 100% desses garotos, 100%, o China me apresentou na Associação Atlética Ponte Preta, lá de Campinas. Foi a época que ele estava deixando o Brasil. E ele falou, eu vou te colocar lá e eles precisam que você forme uma equipe, as equipes de basquete. E eu falei, nós já temos um time, levei todos os garotos que eu tinha ali que se propuseram a jogar, formamos 5 categorias, do sub-13 ao sub-19, e treinamos pra caramba, participamos da Olimpesec, que é um torneio bem reconhecido ali na região, e para minha felicidade, que já era grande de ter esses meninos de um projeto, podendo competir e podendo ter várias oportunidades,
Todos eles medalharam, né? Nós tivemos 3 medalhas de bronze, 2 de prata e 1 de ouro, e fomos campeão geral da Olimpesec. E aquilo também me deu um reconhecimento a mais de todo esforço e trabalho que foi feito. E ainda mais do que esse, saber que todos esses garotos aí se tornaram pais de família, trabalhadores, homens de bem, e isso eu tenho contato com muitos deles ainda, me deixa feliz demais. Aí eu voltei para Santo André, né, porque eu moro aqui em São Bernardo, eu vim para São Bernardo, fui naquele Mundial de 2006, né, no Ibirapuera, não foi? Foi isso? Foi. E eu me lembro que eu fui sozinha, né, peguei e falei assim, eu preciso ir para lá, eu preciso ir. Aquilo eu falei assim, não, gente, o basquete é o que eu quero fazer, porque eu dava aula de ginástica, enquanto eu estudava, eu dava aula de ginástica. Eu falei, não, eu amo a ginástica, eu gosto disso, mas o basquete está em mim. E eu voltei para São Paulo e falei, preciso procurar um clube, um lugar para trabalhar. E aí eu fiz contato com Santo André, com São Caetano, na época era Lempol, e a gestora lá de São Caetano, acho que é a Luísa, que ela se chama, ela falou, vem aqui, conversa com o Barata, tal. Eu cheguei lá em São Caetano, assistindo o jogo, aquele jogo quente e tal, o Barata ali naquele furor do jogo, e aí eu avisto lá do outro lado da quadra a Laís Helena com as jogadoras assistindo o jogo. Eu falei, peraí, mas eu conheço ela, né? Falei, agora, deu tempo, entretempo, eu saí da quadra, dei meia volta, falei, oi, eu sou a Adriana, tudo bem? Eu gostaria de me propor a trabalhar com basquete, eu sou formada, pode ser na preparação física, o que for. E ela falou assim, vai lá na segunda-feira. Aí eu fui no Celso Daniel, falei com a Rosângela, que era, na época, a coordenadora lá a dirigente ali, e logo eu entrei na quadra, a Laís falou com a Ariza, eu conheci a Ariza também, falou, tá dentro, pode vir que a gente está precisando de um preparador físico. Para a quadra já tinha um preparador físico na academia, enfim, foi aí que eu comecei em Santo André, comecei como preparadora física da base adulto, depois mais para frente como treinadora da base, e aí eu já comecei também a auxiliar a Laís e a Arilza no adulto. Por ali fiquei 9 anos, né? Nesses 9 anos a gente passou por momentos muito lindos, a gente teve o campeonato nacional em 2011, da primeira liga, paulista, campeonato regional, jogos abertos, enfim, tivemos êxitos bastante importantes e bacanas. Depois desses 9 anos, eu sou meio doida, eu vou fazendo contato, não tô nem aí, eu vou mandando, me respondeu, a gente segue, não respondeu, tá tudo certo também. E nesses contatos que eu fiz, o Obras me convidou para trabalhar lá. Eles estavam fazendo um time para a Liga também, eles já tinham disputado um ano anterior, a Liga tinha sido recém-formada também, que antes era um campeonato nacional. Eu já acompanhava o basquete da Argentina, porque a gente tinha a jogadora Tatiana, foi jogar lá por 2 temporadas, então eu já tinha alguns contatos lá. Enfim, fui para o Obras e lá eu estava como auxiliar da Liga Nacional, primeiro auxiliar, treinadora da categoria principal da Liga Metropolitana, que foi campeã da Liga Metropolitana, treinadora da Liga de Desenvolvimento e do Sub-19. E tive a oportunidade de trabalhar com um treinador super renomado, o Ilo Colom, que teve passagem no esporte universitário americano e NBA, e tem contato pra caramba, ele é instrutor FIBA, e foi o treinador de Ilhas Virgens. A gente até dá um arrepio quando fala isso, né, aquele time de Ilhas Virgens que ganhou do Brasil, mas era ele mesmo. Eu falei, não acredito, mas ele estava lá. E foi uma experiência maravilhosa poder vivenciar o basquetebol da Argentina, e me engrandeceu muito. E depois eu voltei para Santo André, vim para cá, já estava fazendo contato com a Arilza para retornar, e também com o pessoal de Santo André, e coincidentemente eu recebi um comunicado de que eu tinha passado no concurso. Então foi bem bacana, o concurso que eu fiz há 5 anos atrás, né? Então essa é um pouco da história. Passa pra gente, Beto, um pouco da história de como eu cheguei até aqui. E as minhas referências foram construídas, o meu amor pelo basquete, ele vem de espelhos, né?
Então vocês podem aí ver fotos de momentos lindos e que elevaram o nível e o nome do nosso basquete. A gente tinha jogadoras de referências, campeonatos extremamente disputados, ginásios lotados, times que tinham patrocinadores. Você vê aí a Leite Moça, né? Tinha a Lacta, tinha o Seara, tinha a Minercal. Você lembra sempre do nome dos patrocinadores, né? Isso me fez praticar e jogar o basquete. E depois me levou a estudar o basquete. Pode passar para o próximo. E aí eu falei assim, não, eu quero estudar, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero ser treinadora de basquete. E aí eu já queria ser treinadora de basquete. Eu sempre na escola, eu sempre liderei a educação física, né? Então, a professora, eu sempre liderei a educação física, nos times do basquete, eu não pedi o tempo, eu estava me metendo lá falando, sabe aquela jogadora que faz tudo isso, que a gente sempre tem alguma no time? Era eu. Então, eu falei assim, putz, é isso que eu quero fazer. Pode passar os dois, Beto, por favor. E aí tem outras referências, né? Quando eu vi essa primeira moça aí, Maria Helena Cardoso, eu era encantada quando eu via ela nos tempos técnicos. Assim como o Vendra, o Hélio Rubens, a Laís. Então, quando eu pedia tempo no jogo, que a maioria ia fazer um pipi ali, né? Eu queria ficar ali porque eu queria saber o que estava falando ali naquele meio. Eu queria saber o que ia mudar ali. Eu queria entender o jogo e trabalhar para interferir nesse jogo e ver como que a gente fazia as atletas jogar e ser um time, né? Então eu fui me capacitar, me especializar, tanto na universidade quanto na busca de conteúdos. E nessa época também na universidade tinha o Phil Jackson, que era super conhecido, referência, né? Aquele livro Cestas Sagradas foi lançado por ali. E esse senhorzinho simpático, John Wooden, ele tem uma filosofia maravilhosa, ele foi hipercampeão da NCAA e construiu uma filosofia de trabalho que me encanta e que eu levo aí mais para frente, vocês vão poder ver. Tá me ouvindo, Adriana? Adriana? Oi, agora voltou. Para mim tinha travado. Ah, tá. Beleza, agora sim, tinha travado, eu não estava escutando ninguém. Pode seguir? Pode sim. Beleza. Bom, então eu vi o esporte, para mim, ele era uma ferramenta, porque o esporte, principalmente o basquete, você tinha outras coisas incluídas nele, valores, né? O comportamento, né? Como você se relaciona, a socialização. Então, o basquete era muito mais que um esporte, ele era uma ferramenta para eu interferir nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, de uma maneira positiva, de uma maneira boa. E o que me encanta é unir essas duas coisas, o basquete que eu amo, né, e levar valores para as pessoas, torná-las melhor. Então, esse é o meu propósito, inspirar, orientar e treinar as pessoas ou as jogadoras para conquistarem o seu sucesso. E ajudá-las a serem e estarem melhor, né? Seja no basquete, seja na sua vida, seja naquilo que elas se propuserem a fazer. E a ferramenta que eu uso para isso e que eu amo usar para isso é o basquete e o treinamento. Eu sou apaixonada pelo treinamento, pelo processo, né? E uma frase bastante bacana que eu li do Leon, que é um treinador argentino, ele diz que para ser treinador de basquete, uma das coisas que precisa saber é de basquete. Ou seja, tem muito mais do que o basquete, mas você também tem que saber de basquete. Então, tá tudo muito interligado e faz parte de um contexto maior. Manda ver. Bom, no que eu baseio, né, no meu trabalho? Nesses pilares que eu coloquei aí, que eu acho que são fundamentais para qualquer relacionamento, para qualquer convivência, que é primeiro o respeito a tudo, à jogadora, ao companheiro, ao dirigente, ao árbitro, ao jogo, enfim. A verdade, né, que eu acho que temos que ser sempre transparentes e jogar limpo. Então, a jogadora vem te questionar, seja honesto, jogue limpo e você vai ter o melhor dela.
e isso vai gerar confiança. E quando ela confia que eu posso fazer o melhor para ela e eu confio que ela pode dar o melhor para mim, a gente constrói um relacionamento e um vínculo entre todos muito rico e consistente. A hierarquia, né, que eu acho que todos temos que questionar, e eu gosto muito de jogadoras que me fazem ser melhor. Sabe aquela jogadora questionadora que vem, que quer saber? Eu gosto muito disso. Às vezes não são todos os técnicos que gostam nem sabem lidar com isso. Às vezes acho ela muito temperamental e tudo mais, mas para mim é um desafio tê-la do meu lado, e isso me faz melhor, né? Me faz crescer. E a justiça. Eu acho que temos que ser sempre justos. Eu procuro fazer sempre pelo mérito, tanto quando eu vou selecionar a jogadora que vai entrar no jogo, que vai ser substituída, que vai fazer uma viagem, que vai... Enfim, qualquer coisa. Eu procuro ser sempre justa, e a base disso é o merecimento, né? Porque às vezes a gente tem o talento ali e às vezes temos privilégios. E eu não acredito nisso. Acho que eu acredito no merecimento, no trabalho. Quando eu falei do senhorzinho, ele fez um livro muito bacana que chama Pirâmide do Sucesso. Tem em inglês e em português também. E veio muito de encontro àquilo que eu queria, que era construir um trabalho baseado em valores importantes. Então, tem ali lealdade, comprometimento, trabalho duro, confiança, condicionamento, aborda a parte de você se dedicar ao seu condicionamento físico, competitividade, confiança, trabalho em equipe. E tem uma liga ali no meio que tem a fé, a integridade, a paciência. Então, ele constrói uma rede de valores bastante importante para você trabalhar dentro da equipe no seu dia a dia, para trabalhar com cada uma e para colocar dentro do time. E eu acredito nessa pirâmide aí do ladinho como peças que se encaixam, que às vezes uma, se tá falha ali, já dá problema. Então, você tem que ter tudo correndo de uma maneira bem bacana, transparente, dentro daqueles pilares. Manda ver, por favor. E aí, o que é sucesso, né? Eu gosto muito de como o Wooden define sucesso. Eu adaptei um pouco aí, mas é basicamente a paz de espírito resultante da certeza de que você fez o seu melhor, né? E seguir buscando condições de ser e fazer ainda melhor. Eu vou dar um exemplo de hoje. Eu fiz o slide aqui pro Beto. Ele falou, não, vamos ver amanhã eu te passo de novo. Já estava diferente, porque eu falei que eu podia fazer um pouco melhor ainda. Então, isso é alcançar o sucesso em qualquer coisa. Ser o melhor, e a referência disso é você mesmo. Não é brigar com ninguém, nem lutar com ninguém, nem ser melhor que ninguém. Ser melhor do que você mesmo, e a equipe ser melhor do que ela mesma. Por exemplo, que Santo André pode ser melhor do que ele mesmo, não com referência a outras equipes, né? É nisso que eu acredito. Passa lá, por favor. Aqui é um pouco do jogo em si, né, de como uma filosofia, se a gente pode dizer assim, que eu carrego, que a gente sabe que para cada equipe a gente pode colocar uma filosofia de jogo. Às vezes você tem um time baixinho, você vai investir um pouco em velocidade, você tem um time alto, você investe em outra coisa do jogo, você investe aqui na defesa, ali na defesa, enfim. Mas eu acho que esses princípios aqui a gente pode aplicar para todas ou qualquer equipe que esteja comigo. Então, jogar com alta intensidade e volume, defesa intensa, dura e incansável, todas são parte do time, isso é importantíssimo para mim. Nunca desistir, né? Não paramos até o apito final, não paramos. A gente tem exemplos bons e às vezes não dá tão certo. Mas, por exemplo, na última liga, no último jogo, primeiro e último jogo da liga, contra Ituano, foi um jogo cardíaco. E a gente jogou até o último apito. E é assim que a gente prega no nosso time. Dominar os rebotes, respeitar as adversárias, fazendo sempre o melhor, nunca subestimar e nem encarar de maneira fácil ou subestimar. O jogo mais importante é o próximo, e a nossa casa é a nossa fortaleza. Bom, na defesa, vou passar rapidamente, porque nem sei se aqui a gente importa, mas assim, postura ativa, pressionar a bola o tempo todo, defesa linha de passe, todas defendem, dar novas oportunidades, não dar novas oportunidades, né, dominar os rebotes, ninguém entra na pintura sem sofrer contato, tirar da rota, né, balanço defensivo equilibrado, ordenado e veloz, contestar todos
dos arremessos, isso tudo para a gente induzir ao erro e gerar desconforto, ou seja, a nossa defesa manda no ataque, a nossa defesa age no ataque delas, e não o contrário, a gente trabalha para isso. E no ataque, volume de jogo, né? Ataque rápido, transição e jogo armado são a ordem, né? Não perder a oportunidade de atacar, jogadora nos seus pontos fortes, a bola não fica parada mais que 2 segundos, mais passes do que dribles, jogadoras em constante movimentação, após cesta fácil, atacar, contra-atacar, buscar vantagem e todas jogam, todas são importantes. Então, isso se aplica a qualquer time, não importa o tipo de característica que eu tenha de jogador, não importa, é nisso que eu acredito. Vamos embora? E para terminar essa primeira parte aí, essa primeira apresentação, eu gosto de construir times baseado naquilo tudo que eu falei, de pirâmide, de valores, times fora do comum. Tem um livro do Tony Dung, que é um treinador norte-americano de futebol americano, e ele tem um livro que chama Fora do Comum, é bem bacana, e eu acredito nisso, ele coloca coisas que vieram e se identificaram muito na minha forma de ver o jogo e trabalhar. Se importar, um time onde uma se importa com a outra, tem que se importar com a outra. Momentos comuns em momentos incríveis, ou seja, a gente transforma uma viagem, em qualquer coisa, um treino em momentos incríveis, em momentos mágicos, a gente desfruta daquilo. Deixar tudo em quadra, né? É uma expressão que eu aprendi lá na Argentina, elas falam muito, né? Deixar tudo em quadra, dar o seu melhor ali, sem medo de ser feliz, né? Praticar os valores, realmente, ir além, e aqui o mais importante, desfrutar a jornada. A gente fala de resultados, mas o melhor é a jornada, é tudo que a gente aprende, o que a gente leva dali. Seja num jogo, seja num campeonato, seja na sua vida durante o basquete e depois do basquete, é desfrutar a jornada. Entende o lugar do dentro do todo e faz o melhor pelo time, supera os desafios e obstáculos com coragem, serenidade e sabedoria e tem boa energia. Para mim, isso é um time fora do comum. Tem que sair da casinha, né? E aí eu vou passar um vídeo só para eu parar de falar um pouco e ficar um pouco mais bacana de olhar aí. Esses são os times que eu agradeço de coração, porque elas me ensinaram o que eu sei hoje, foram elas que me ensinaram na prática e fizeram, pode passar, Beto, e fizeram o meu caminho ser muito melhor. Não sei se você quiser baixar a música dele, acho que não sei se você sabe. All through my city, all through my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, and it drops. Ooh, I can take my eyes off it, that's so phenomenally. I like the way you rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, all you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Legal, Beto. Vamos passar para o próximo. Essas pessoas foram incríveis e tem muito mais que não estão aí, que viraram profissionais de sucesso, meninas de sucesso, mulheres de sucesso, que eu agradeço também de todo o meu coração. E o Beto me lembra bem que eu vejo essa foto aí, eu lembro da Daisha, que jogou com a gente de Porto Rico, me dá uma coisa no coração, essa menina, a gente perder com Porto Rico. Mas como eu falei, a jornada é importante e o trabalho foi bem reconhecido e foi bastante legal o trabalho da seleção brasileira. E agora a gente vai para um segundo momento, onde eu vou fazer algumas provocações aqui para a gente interagir e reflexões, né? Essa primeira parte aí o Cris tem muito a ver com isso, né? Porque a gente iniciou essas reflexões lá no grupo UOS, que a gente faz parte, e ele estava como o mediador do nosso grupo e nos ajudou bastante nisso.
E nessas nossas reflexões, o que mais foi dito foi a qualidade, né, a pouca qualidade e conteúdo, né, apresentado aí pelo basquete feminino. Eu vou falar de uma forma geral, né, mas a gente sabe que há projetos melhores, outros de melhor nível, mas enfim, e pouco número de praticantes, né, nós temos muito poucas meninas praticando. E elencamos essas 5 problemáticas aí como objetivo para tentar interferir nelas para melhorar. Então, o ensino do fundamento do jogo, a capacitação e desenvolvimento dos treinadores, a massificação, acessibilidade de torneios, equipes e ter mais festivais, principalmente na base, né? Na base não, desculpa, no mini basquete. Tudo isso daí a gente tem muito a ver, né? A gente acha que não, mas nós interferimos em todos esses processos e podemos interferir para melhor ou para deixar ele como está. Tudo isso que aconteceu, ele vai diretamente afetar a imagem do basquete feminino, né? Ele vai afetar quando você olha para o basquete, às vezes você vê, principalmente a seleção. A gente sabe que a seleção brasileira ela é a referência, né? Quando a seleção tá legal, a gente vê que as coisas estão um pouco melhores. Quando não tá, a gente vê que nas outras camadas também não estão. Então, a imagem do basquete vai ficando desgastada, né? A gente tem poucos exemplos, a gente tem poucas referências, como eu te mostrei antes. Hoje, as meninas, muito poucas conhecem a história do basquete, muito poucas sabem citar 5 jogadoras que estão jogando, por exemplo, a Liga Nacional. Você pergunta, elas não sabem, consomem pouco jogos, elas assistem poucos jogos, então isso é bastante preocupante, né? O produto basquete fica desgastado na hora de você pedir um patrocínio, pedir um apoio. As pessoas às vezes não querem associar a imagem, ou às vezes não querem investir, preferem investir em outras coisas. E o relacionamento interno, né, do basquete feminino. Aqui, outra vez, eu não vou generalizar, mas eu vou, assim, provocar uma discussão, que a gente sabe que o basquete feminino, a gente tem muita gente boa trabalhando, muita coisa boa acontecendo, mas a gente vê resistência de treinadores em se relacionar, em compartilhar, em praticar a coisa de uma forma unida. E é nisso que estamos querendo interferir, seja no grupo da Wolves, seja nos outros grupos que estão trabalhando, ou de forma pessoal, como eu estou fazendo nas minhas lives e relacionamentos, né? Isso não é só treinador, as atletas também. A gente vê um pouco a falta de postura em treinamentos, a gente escuta muito falar da geração. Essa geração não está interessada em ir lá pegar uma bola e ficar um pouco a mais. Essa geração não sente aquela vontade de estar treinando com adulto. Vou ter que ficar um pouco mais no horário. Tem exceções, ok, mas tem muita gente o contrário. E isso desgasta a imagem da atleta também, né? Não só dos treinadores que fazem parte dessa imagem difícil que a gente pode ver. Passa para mim, por favor. Bom, e agora o que a gente pode fazer, né? O que nós podemos interferir? Nos unir mais, eu acho que isso a pandemia nos ajudou, né? Porque nós estamos podendo conversar mais, interagir mais entre treinadores. Eu estou vendo, às vezes, atletas também. Então, a união é uma coisa importante para se fazer. A capacitação, a gente buscar se capacitar. Nós estamos vendo aí uma associação de treinadores querendo fazer algumas coisas, então acho que a gente tem que apoiar e cobrar de uma forma mais... uma crítica construtiva, né? Cobrar de uma forma construtiva para que sejam feitas ações para melhorar a capacitação e a oferta de conteúdo para todos. Compartilhar o que a gente pode, e compartilhar o que a gente pode não é só fazer uma clínica no Zoom, tal, são ações locais, você fazer isso nas escolas próximas, nos clubes próximos, com treinadores, chamar o seu grupo de treinadores que você tem contato e fazer isso, mas chamar 1 ou 2 sempre novos para compartilhar aquilo, acho isso muito importante. Trazer
reflexões e propor soluções, né? A gente traz a problemática, mas vamos tentar propor alguma coisa bacana também. Profissionalismo e conduta, acho que podemos melhorar a nossa postura com o basquete. Então, não sei, uma postura dentro do jogo, a gente ser exemplo daquilo que a gente pratica, a gente cobra disciplina e postura, às vezes eu vejo o treinador dando show do lado da quadra. Então, eu acho que isso é uma imagem para o basquete, isso é só um exemplo, tá? Nossa postura com treinadores de fora também, a gente às vezes critica o cara chegando, mas eu posso falar, eu também fui para um lugar, recebi críticas e apoio. Então é interessante a gente também estender a mão. Mudança de atitude, né? E aqui eu acho bastante legal ressaltar essa mudança de atitude, é a gente valorizar também a nossa história. Por que a gente fala de integrar a geração de jogadora mais nova com jogadora mais experiente, para não falar mais antiga nem velha, né? Mas já falei. Por que a gente não faz isso com treinadores? Né? Por que não aproximar ainda mais os treinadores mais experientes dos jovens e trazer os mais jovens ainda? Os caras têm para ensinar. Ok, às vezes o cara já está cansado, mas ele tem conteúdo para passar. E se ele passa um pouco e a gente repassa, a gente também vai contribuir. Então eu acredito que temos que valorizar essa interação entre gerações também de treinadores. Eu fiz uma live e também entre atletas, com a Cristina lá da Espanha, e ela fala assim, aqui no nosso clube nós colocamos um atleta e um treinador mais jovem para acompanhar o treinador da equipe. Tem que fazer isso, para atleta ser espelho e para o treinador mais novo aprender. Então, é muito legal. Ser exemplo e referência àquilo que eu falei, nós sempre estamos sendo observados, sempre. Às vezes a gente não imagina, mas sempre. Por exemplo, o Beto falou que me acompanhava, que sabia do meu trabalho. Né? Podia estar fazendo kkk, né? Nem sei se fiz. Sempre. Mas a gente tem gente olhando para nós, e para as atletas principalmente. Eu sou sub-15, não importa, o sub-13 está te olhando. Eu sou sub-17, não importa, o sub-15 está te olhando. E aí vai. Então, nós temos que ter a consciência de que somos exemplo em tudo que fizermos, e referência, tá? E colocar mais empenho nas nossas ações e mais comprometimento naquilo que nós estamos propondo. Passa para mim, por favor. Essa frase, acho que eu resumi tudo. Saber não é o bastante, é preciso aplicar, né? E querer não é o bastante, é preciso fazer. Ou seja, falar é fácil, né? A gente tem que fazer. E eu me incluo nisso e estou buscando dia a dia tentar mudar essa postura e me policiando para ser melhor também. Vai lá. Adriana, eu posso, até para te dar uma aliviada aí. Vamos embora. Eu quero aproveitar esse momento que você está falando desses pontos tão importantes para perguntar para você, você acha que todos esses fatores que você pontuou aqui, a gente observa que no basquete feminino, que é o nosso meio, a gente observa bastante coisa que acontece, né? Por exemplo, com relação à conduta, né? Tanto de treinadores quanto de atletas. Eu queria fazer uma pergunta para você já a respeito disso. De que forma a gente poderia melhorar isso aí? De uma forma mais visceral e menos teórica? Eu vou te responder, passa o próximo slide para mim. Como nós vamos fazer isso? E eu vou usar... ele está no outro. Vai mais um. Depois a gente volta nesse, não tem importância. Eu vou te dar os exemplos práticos. Pode passar. Aí. Como nós vamos fazer isso? Eu vou falar o que eu estou fazendo... Volta um. Eu vou te falar o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo em Santo André, que de repente é um exemplo para quem quiser fazer também, ou um exemplo do que pode ser feito, enfim. Conhecer diferentes trabalhos, acho que esse é o primeiro ponto. A gente conhecer as pessoas e interagir. Eu conheci trabalhos incríveis fazendo lives, eu conheci trabalhos incríveis entrando no grupo da UOS, professores e treinadores de outros estados que realmente colocam a mão na massa lá na base, no dia a dia para fazer o basquete. Então, conhecer isso
ter consciência e interagir com essas pessoas, com esses treinadores, é riquíssimo para intercambiar o conhecimento. Compartilhar as experiências e o conhecimento. Hoje, o grupo da OUS está me ajudando a fazer isso e interferir nisso de uma forma bastante ativa, que é compartilhar conhecimento. Eu tenho um projeto que estou fazendo com o Jair, lá de Jundiaí, também com o propósito de compartilhar conhecimento, de levar conhecimento às pessoas de uma forma, primeiro, acessível, né, e de forma direta, né. Então, essa é uma outra coisa que podemos fazer, nos capacitar, né. Então, hoje a gente está vendo uma pancada de live, um monte de coisa aí gratuita, de altíssimo nível. Nessa foto aí a gente tem um exemplo, o Jota Cuspineira é exemplo, um cara referência na Espanha. E o cara tá dando clínica aí toda hora, falando de formação. Então, nos capacitar, aproveitar esse tempo para nos capacitar, e isso eu acho que muita gente está fazendo, e tá bacana pra caramba, e estamos tendo uma oportunidade excelente. Profissionalismo e conduta, começamos a montar um material lá em Santo André, ou seja, uma ação mais local. Nós temos, juntando aí com essas ações locais, tem o trabalho com a educação, onde a gente está interferindo para levar as meninas para a quadra, para levar as atletas junto com elas, a parte da ciência, unir a ciência com o esporte. Abrimos mais escolinhas nos horários da manhã, abrimos mais turmas. A ideia é convidar mais equipes para participarem de festivais ali em Santo André, que agora com a pandemia a gente dá uma brecada nessas coisas e nos frustra um pouco, né, que a gente estava num gás bacana, mas são projetos práticos, ações práticas que nós podemos interferir. E eu coloquei aí, só para adiantar, porque você já perguntou, sair da zona de conforto, né? Você falou para mim, como que você conseguiu falar com a coach Poke Shetman lá da WNBA? Pior. Velho, eu mandei uma mensagem para ela. Simples. E isso não foi hoje, não foi ontem, não. Faz, no mínimo, 5 anos que eu falo com ela. E ela me responde na maior simplicidade do mundo. E não é para a Adriana. Eu acho que se você pegar o site dela, a página dela e falar, oi, eu sou o Alberto, quero conversar com ela. Então, não é a Adriana, não é ninguém. É acessibilidade. Já falei, levei vários nãos, mas saí da minha zona de conforto e pude fazer contatos maravilhosos. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que essas são algumas ações que a gente pode fazer. E como treinadores, nos unir. Por exemplo, sei lá, pegar o pessoal do ABC, vamos conversar, vamos marcar uma reunião a cada 2 meses aí, vamos sentar e conversar de basquete, né? Vamos convidar o pessoal das escolas de Santo André para fazer um bate-papo aqui, a gente passar um conteúdo para o pessoal. Enfim, ações desse tipo, que nós temos esse pensamento já, porque eu creio que Santo André, assim como Bradesco, São José, vários núcleos do basquete feminino, lá em Recife, Codornelas, são polos importantes e precisam ser polo de referência de conhecimento e de compartilhar conhecimento. Então, seja para convidar de uma forma acessível. Quer cobrar? Beleza, acessível. Né? Eu acho que tudo tem o seu valor, né? E às vezes a gente dá mais valor para aquilo que a gente investe, né? Acessível, né? Não colocar um curso 500 pau aí para o cara ficar, né? Mas assim, de uma forma acessível. Então, nisso que eu acredito, Beto. Eu também acredito nisso. Obrigado por responder. Você quer que eu volte? Mas volta lá. Desculpa, Volta lá só para eu fazer... ter te atrapalhado. Aí, tá... Aqui tá... Não, pode passar naquele azulzinho lá. Aqui? Todos nós somos importantes. Aí, todos nós somos importantes. E a gente foca muito eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho como fazer. Vamos ver o que a gente tem? O que eu tenho? Eu posso convidar um cara para meia dúzia de técnico para tomar um café e falar de basquete? Vamos fazer isso. Eu posso fazer um torneio, eu posso abrir uma turma, eu posso, sei lá, fazer uma clínica para atleta, eu posso fazer um camp. O que eu posso fazer? Vamos focar nisso, né? E não é só treinador, já falei, somos todos os profissionais, tem fisioterapeuta que pode passar conteúdo e compartilhar entre eles.
médicos, as atletas podem fazer muitas ações, temos as escolas para interferir, os clubes, as associações, projeto, a gente vê liga, eu falei com muita gente de liga, tem trabalhos muito legais, as ligas estão acessíveis, e o pessoal fala que o nível está muito legal nas ligas. É uma opção maravilhosa e uma forma de praticar o basquete. Pode passar. Então, tudo que nós fazemos interfere. Se eu faço alguma coisa lá na base, interfere. Se eu faço alguma coisa lá no adulto, interfere. Se eu faço uma coisa lá no meio, interfere. Todos interferimos no processo diretamente. Isso a gente tem consciência. O que eu não estou fazendo, eu não estou fazendo nada. Ótimo, você não está fazendo nada, isso já está interferindo, não tendo nada. Então, os pequenos detalhes aí são importantes e as pequenas ações fazem as grandes acontecerem. Então, se a gente começar pequenininho ali, nós podemos chegar longe. Pode passar, que eu acho que a gente já vai para o último ali. Mais um. Como eu falei para vocês, a seleção brasileira sempre vai ser a nossa referência e o nosso espelho. Então, agora a gente tem um modelo diferenciado, uma nova proposta, um trabalho que a gente vê que trouxe o seu resultado, tem o seu valor, e precisamos aprender com eles e trabalhar junto e para a seleção. As pequenas atitudes ali, o que a gente faz ali na base, vai ser o que a gente pode construir lá para o futuro. Se a gente colocar essas reflexões e propostas, isso é a Adriana. Se a gente falar com o Cris aí, com qualquer pessoa, o Alberto, o Daniel, enfim, que eu estou vendo aqui na minha tela, eles terão outras propostas e ricas do mesmo jeito, e bacanas do mesmo jeito, e de acordo com a sua realidade. Então, fazendo uma mudança no nosso jardim, a gente muda o mundo, e a gente está vendo isso mais do que nunca nesse momento. E eu gosto muito de uma frase para finalizar, do Chico, que nós não podemos voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo final. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar e colocar as nossas energias. Então, eu finalizo aqui, agradeço de montão aí quem se propôs a ouvir esse conteúdo, e estou à disposição aí para a gente discutir e refletir. Poxa, foi muito bacana, Adri. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu finalizar a apresentação. Aí, saiu o slide aí? Tá, aí saiu. Né? Você tá me vendo? Saiu. Saiu a tela, né? Tá tranquilo. Adriana, não, pode ir tranquilo, agora eu tô vendo todo mundo. Que bacana, sabe? Eu já imaginava, eu já sabia um pouco do conteúdo do que você ia passar pra gente, mas como é enriquecedor, né? Você falou uma coisa muito importante agora a respeito, né, da pergunta que eu fiz a você, sobre compartilhar, né? Sobre unidade, sobre compartilhar. Eu sempre falo que nós temos hoje, né, treinadores jovens aí, né, vocês vindo e, como vocês são bons, como vocês têm conhecimento, como vocês são diferenciados, né? Vocês buscam o conhecimento, vocês buscam compartilhar sempre boas práticas, inovação, tecnologia também, às vezes. E como seria bom, né? E eu acredito muito que no futuro próximo a gente possa ver isso, a gente falando todos a mesma língua, né? Ou um buscando um pouquinho de melhor do outro e agregando um pouquinho do melhor do outro, sem vaidade, sem, né? Isso vai ser sensacional. E eu torço muito para que isso aconteça num futuro muito próximo aí. E é isso. E eu queria saber... Você quer ver um exemplo de atitude que eu acho excelente? Vou aproveitar que eu velho, eu acompanho o Cris fazendo clínicas e palestras há algum tempo. Não importa se ele é o primeiro a dar palestra ou o último a dar palestra, ele assiste a palestra de todo mundo, cara. Sim. Ele não chega, sempre que ele pode, ele tá lá, ele tá valorizando o trabalho. O cara sabe muito. O que o cara sabe muito?
Mas o cara tá lá valorizando, parabéns, Cris, você... essa é uma atitude, isso é legal. Sim, sim. Eu aprendi, levei para mim. É sensacional. São pessoas assim como vocês, assim como que a gente aprende, né? A cada dia, cada contato a gente está aprendendo uma coisa nova e principalmente valores que às vezes faltam, né? Como humildade, companheirismo, amizade, né? Exato. É muito bacana. Exato. Obrigado, Adriana. Imagina. É isso. Galerinha, eu cansei de ver em clínicas, em cursos, né, o pessoal assistir, e aí o primeiro comentário que você escuta depois, pô, mas o cara vem da Europa, o cara vem dos Estados Unidos, o cara é não sei quem, e vem falar isso que todo mundo sabe, que todo mundo faz, né, mas talvez se todo mundo soubesse e fizesse, o basquete estivesse um pouquinho melhor, né? Então, muitas vezes, nessa tentativa de acompanhar todo mundo, assistir, não é tanto para ver o que está fazendo, mas sim para ver como está fazendo, né? Eu acho que isso é a grande diferença. Queria aproveitar, Alberto, você me permitir, parabéns, foi bem legal a apresentação. Não vou interferir, mas aí a hora que eu puder, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer já. Eu só queria aproveitar, Cris, e agradecer a presença aqui, ó, do Diego Maranini tá aqui, escondidinho ali. E Ellen Rosa. Ô, Ellen, você conseguiu entrar hoje. Se puder dar um oizinho aí, Ellen. Tudo bem com você? A Ellen é uma técnica guerreira também lá do Rio de Janeiro. Um beijo pra você, viu, Ellen? E o Jair também tá aqui, ó. Jair, seja bem-vindo aí, viu? Pode fazer, Cris. Adriana, nós temos por costume supervalorizar os outros, né, principalmente estrangeiros, e menosprezar o nosso trabalho. E um dos pontos que você falou né, um pouco sobre a valorização do nosso trabalho, que eu concordo. Acho que temos as mesmas referências, né? Maria Helena, e vindo até o John Wooden naquele slide. Se fosse um slide numa apresentação minha, seria totalmente verdadeiro também. Mas eu queria fazer o papel contrário, né? Você esteve na Argentina e acho que muita gente te pergunta das diferenças, como foi. E nós sabemos, né, muitas qualidades dos argentinos como povo, como basquete. Sim. Eu queria perguntar o contrário. Se, né, com a imagem que nós fazemos dos argentinos, campeões olímpicos, que são muito bem trabalhados tecnicamente, com uma baita leitura de jogo, se pelo menos um treino você viu pelo menos uma menina ter uma atitude assim, falar assim, nossa, acho que hoje ela não tá muito afim de treinar, acho que hoje ela tá com uma preguicinha. Então a pergunta é, você viu isso alguma vez? Sim. Legal, né? Porque às vezes a gente cria essa imagem, né? Que lá eles treinam duro todo dia. Não, Cris, eu vou te falar assim. O que eu senti, por exemplo, não sei se era a fase que estava em Santo André, mas enfim. Isso a gente vai treinar. O Cris fez a pergunta que eu ia fazer. Que bacana, ele fez a pergunta que eu ia fazer. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma descontração. Realmente lá, a postura das atletas, dos treinadores, vamos começar o treino, vamos treinar, é para treinar. É para treinar duro. Claro, vi sim a preguicinha, as meninas mas menos do que aqui. Quando elas têm, principalmente na base, que eu falei assim, acho que eu vou começar com uma brincadeira, né, alguma coisa. Elas querem treinar. Brincadeira, elas brincaram com a preparadora física. Assim. Claro que depois você vai mudando, às vezes fica a rotina cansativa, tudo. Mas nessa parte de postura, eu posso dizer que menos do que o Brasil. Tem sim, menos do que o Brasil. E também... lá no Obras, pelo menos, onde é um clube também privilegiado, tanto na estrutura quanto em ter atletas, nós tínhamos, por exemplo, na base que eu trabalhei no Sub-19, uma jogadora que hoje está nos Estados Unidos, que é da seleção, jogou na seleção argentina, e Sub-17, Sub-15, 3 jogadores. Então, tinham 4 jogadores da seleção
Argentina lá no Obras, né? Então você via um nível de comprometimento e elas também com outra postura. Então, respondendo a sua pergunta, tem, mas é um pouquinho menos. Legal. Então, assim, tudo para chegar agora nesse último comentário, né? Porque nós temos essa mania de rotular, porque o brasileiro, porque o argentino, porque a mulher, porque o homem. E no fim, eu acho que você pode ter um time muito comprometido, como talvez seja em Santo André. Lá você pode ter na Argentina um time muito comprometido, você pode ter um time com comprometimento menor, um atleta com preguiça um dia ou outro. Ou seja, isso não depende do lugar que você nasceu, né? Acho que vai depender do trabalho que você faz. É isso mesmo? Exatamente. E vou te falar mais. Eu vi jogadora da seleção, mais jogadora do adulto, às vezes, fazer isso do que da base. Olha que interessante. E indo um pouquinho além na sua pergunta, eu conversei com o técnico ex-técnico, né, agora do Avenida, lá da Espanha, e a gente estava falando formação, e ele disse a mesma coisa. Eu falei, como que você vê o basquete? E ele disse, não, a gente falta disciplina e comprometimento. As gerações anteriores eram diferentes, parece que alguma coisa falta. Então, também não é só no Brasil e na Argentina. E respondendo um pouco do rótulo, né, que você falou, eu comentei, acho que ontem, ou na associação lá de técnicos, que a gente vai para lá, pelo menos eu fui para lá, para duas coisas. Para ver que eles têm muita coisa boa para ensinar para a gente pode aprender, e para ter certeza de que a gente tem muita coisa boa e que eles têm que aprender. Muita. Então, por exemplo, nós temos aqui times de base que treinam 4, 5 vezes por semana, que tem a preparação física, que tem isso. Em Buenos Aires, tirando 5, 6 clubes que são um pouco mais privilegiados, os outros treinam uma vez, 2 vezes. A quadra, se você vê as quadras, tem quadra que você entra ali, ó, que tem o assado, né, que eles chamam, que tem que ter o churrasco ali do lado, que às vezes é maior que a quadra, e a quadra. Só que eles fazem basquete, e tá tudo bem, porque eles querem a quantidade, né? E eles, Cris, eles têm essa referência do Brasil, eles sabem que a gente tem o nosso valor. É que o que eu falei, a gente teve um momento da seleção, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas nós tivemos uma visibilidade um pouco balançada. E coincidiu no momento que a Argentina estava ganhando uma força ali, e aí eles acharam, peraí, nós estamos com uma moralzinha. Só que aí depois a gente mudou a gestão e mudou o trabalho e falou, peraí, nós também estamos com a nossa moral tá de volta, não é bem assim. Mas é um equilíbrio muito bacana entre os dois. Muito bacana. E a gente podia aproveitar mais esse intercâmbio para aprender e para ensinar, né? Parar com esse ego. Sim. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito bacana. Galerinha, mais alguém, como hoje a gente pode fazer isso, mas alguém quiser fazer uma pergunta aí, pode abrir o microfone e fazer. Mais alguém? Eu, Beto, estão me ouvindo, gente? Fala, Paixão. Eu perguntei no chat, né, mas aí eu fiquei com medo de atrapalhar. Eu não vou ligar a câmera não, gente, que eu tô com o cabelo sem pentear. Ah, tá. Ô, Adriana. Eu queria perguntar, eu sempre me interesso nessas partes, né? Eu queria perguntar da sua dificuldade na transição que você jogou, né? Não jogou muito tempo. E essa transição, eu vi que você que meteu as caras, que você foi lá e, eu quero trabalhar, eu quero ser treinadora. Mas nesse início, quando você se viu, quando você pegou uma equipe para você ser técnica mesmo, qual foi a sua dificuldade, se você teve dificuldade? Eu tive um pouco de dificuldade, não que eu já me considere uma técnica, né? Eu sou só uma mera técnica do universitário. Mas eu senti muita dificuldade na parte da hierarquia, viu? Eu queria que você me falasse alguma coisa dessa parte, da sua dificuldade, e também me falasse alguma coisa dessa parte da hierarquia, viu? Acho que o Beto acompanha um pouco também, ele sabe que eu tenho dificuldade nessa parte. Um pouquinho. Legal, Maíra, muito bacana. Vou falar para você, a minha transição atleta-treinador é mais ou menos do meu tamanho, desse tamanho aqui, ó, porque eu não joguei muito, eu pratiquei bastante na escola, joguei universitário não, joguei escolar, tá? Joguei no clube, liga nos clubes,
E quando eu estava buscando algum clube, 16 anos, já era tarde, eu não tinha me federado nada, mas eu passei na faculdade cedo, com 17 anos, eu ainda tinha 17, estava para completar 18, então eu já fui para a Unicamp e lá eu já me envolvi com essas disciplinas de basquete. E eu até tentei jogar o universitário, participei de treinos, e acho que até de um torneio universitário, só que eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu entrei na universidade, 2 meses depois eu já comecei a trabalhar com natação, que é o que todo mundo fazia, trabalhar com natação, né? E então isso daí acabou me envolvendo, e eu acabei indo para o lado acadêmico ali, buscando me envolver na atividade de basquete. Então, tem o Roberto Paes, tem um projeto universitário, de extensão universitária ali, onde a comunidade, os meninos da comunidade podem participar, e sempre masculino, eu comecei no masculino. Então, eu fui ser monitora da disciplina, eu fui ser monitora do projeto, fui trabalhando nisso, então ali eu já fui ganhando alguma confiança. Depois, quando eu fui lá com o China, que foi a minha primeira experiência fora da universidade como treinadora, foi muito bacana, porque assim, um cara, né, um homem, time masculino, aqueles meninos daquela altura, porque se eu tenho diferença com feminino, imagina com masculino, aqueles meninos daquela altura. E quando você perguntou de hierarquia, foi bacana, porque quando ele me apresentou, ele falou assim, essa é a Adriana, estudante, capaz, que estuda o basquete, que veio aqui, e vocês vão fazer o que ela falar. E é ela que manda aqui, e se ela falar, eu assino embaixo, seja o que for no treino. E o que ele tinha que falar, ele falava para mim, e não com os meninos. Então, eu tive sempre muito respeito dele e dos meninos ali. E fui aprendendo a conquistar esse respeito. A mesma coisa com a Laís. Então, a gente tem que mostrar que a gente sabe para ganhar o respeito e para a pessoa ver que a gente tem conteúdo, né? Porque senão o pessoal monta em cima mesmo. Quanto à hierarquia, eu acho que a gente tem que saber respeitar quem está ali acima. Então, eu fui assistente da Laís, da Arilza, do Willo. A gente tem que saber a nossa postura de interferir e de saber escutar. E quando nós temos também alguém conosco, eu trabalhei, a gente fazia no Sub-19 ali em Santo André, então quem está na categoria na categoria abaixo vem auxiliar o próximo, né? Então a Maria vinha muito, a Luana vinha muito, e eu também procurava ter sempre essa postura de agregar quem estava junto. Quando eu estava ali na hierarquia, que eu era ali o meu posto de líder, vamos dizer assim, eu procurava sempre agregar e procurava fazer o melhor para que me agregassem também e me respeitassem da melhor forma. Não sei se eu respondi para você, mas foi mais ou menos assim que eu cheguei lá. E na Argentina, a mesma coisa, né? O Cris acabou de perguntar, é claro que o pessoal lá vem de uma menina desse tamanho, feminino, brasileira entrando para dar treino, teve muita gente que falou, opa, peraí, a gente não tem treinador argentino para fazer isso? Então você tem que ir conquistando com o seu trabalho, com a sua postura, o respeito de todos, e graças a Deus eu consegui. Adriana, porque eu digo da parte de hierarquia também, principalmente, porque não dá para ser sempre 100%, né, sempre legal. Tem hora de ensinar e assim, tem hora de cortar atleta, que seja de viagem, que seja, no meu caso, de cortar bolsa, de cortar de viagem. Tem aquele atleta que você precisa impor limites. Eu não tenho muita dificuldade nesse sentido, que graças a Deus eu caio com um grupo bom. Lá na faculdade, pelo menos, vem as meninas do Bradesco, eu sempre falo pro Cris isso, olha, lá eles têm, né, acho que o Cris pode me falar essa parte, eles têm uma formação dessa parte de valores, que as meninas que vêm de lá, elas são show de bola nesse sentido, mesmo com toda a dificuldade que a gente vê que essa geração tem, elas são muito de respeito mesmo, não tem problema com as meninas de lá, elas até têm uma superioridade técnica, porque elas estão treinadas, elas são federadas, e algumas estão paradas um certo tempo, mas lá não tem problema. Mas na parte mesmo do falar não, aquela coisa de você ter que cortar, você ter que dar bronca, você ter que falar quando ela não está sendo uma pessoa de grupo, está sendo inconveniente, tá, entre aspas, vai ser... Entendi. Ó, eu vou te falar com alguns exemplos do que aconteceu, e
Assim, eu tive atleta na base que o pai, por exemplo, era uma outra pessoa que estava treinando, que era treinador. E o pai, quando eu entrei, veio questionar: por que minha filha não treina? Por que ela não joga? Porque o outro treinador. Eu falei assim: olha, eu vou ser bem transparente com o senhor. Eu sou a Adriana, não sou outro treinador. A sua filha vai jogar sim. Quando ela merecer, quando ela estiver bem, quando ela fizer, ela vai. Se ela estiver assim, ela vai jogar. Você pode ficar tranquilo, pode confiar em mim. E, enfim, falei abertamente para ele. E a mãe dela me manda mensagem até hoje. Ela me manda mensagem até hoje. Eu sempre falei nas pré-eleições e nos momentos que eu faço com a equipe, uma frase que eu aprendi do meu professor de matemática, quando ele colocava em toda a prova assim, ó: confie em você. Então eu sempre falava para elas: confie em você, confie em você. Essa menina, ela foi para o Senai, virou professora do Senai, foi para as Olimpíadas do Senai, e ela me mandou uma mensagem: Adriana, eu estou aqui na Olimpíada do Senai, uma Olimpíada bem competitiva de conhecimento aqui, que é o top ali. Ela falou: e eu lembrei da sua frase, obrigado por falar ela para mim. Então isso, e eu precisei falar não para o pai dela, né? Um outro exemplo, eu tinha uma jogadora, eu vou falar o nome dela aqui, mas assim, daquelas temperamentais, sabe aquela que chega e o pessoal é resistente a ela, porque acha que é nariz empinado, porque papapá, e as meninas resistentes, sabe quando o grupo não dá aquela abraçada na menina? E eu chamei ela perto e falei: olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela foi mudando um pouco, porque a pessoa não consegue mudar muito, mas ela foi mudando um pouco o jeito dela. E teve um dia que, quando a gente teve que interferir no grupo para uma postura, ela foi a primeira a falar, a defender o grupo e a se colocar de uma maneira muito bacana. Esse tipo de ação, eu acho que mostra que a verdade coloca, assim como eu tive que deixar jogadoras, e falei lá no Obras, por exemplo, a gente tinha a Liga de Desenvolvimento. Não podia levar todas as jogadoras, porque já ia a equipe adulta, e você tinha que completar só com algumas. E eu falava: ó, você não vai por isso, no próximo você vai estar, e no próximo, e aí você tem que cumprir de alguma forma. Se você fala alguma coisa, você tem que cumprir para ganhar confiança. E foi levado de uma forma muito bacana, porque as meninas sentem que podem confiar naquilo que eu falo, e o contrário também é verdadeiro. Teve um pai que sempre a menina era a capitã do time, bem bacana, uma menina excelente. E aí eu escutei do nosso dirigente lá: não, mas o pai queria, não estava gostando do jeito que você joga, porque lá eles cornetam, né? A torcida corneta, porque eles entendem de basquete, todo mundo entende de basquete, igual a gente de futebol. Então, mas como eu não estava entendendo muito bem espanhol, ficava lá na minha orelha, estava tudo certo. Mas o pai fala que você não sabe jogar, não sei o que, não sei o que. Quando eu saí de lá, a mãe e o pai vieram me falar: obrigado, porque você mudou a nossa filha. Hoje ela é bem melhor nos seus valores, e até hoje eu tenho. Então, se a gente fala com verdade, Maíra, a gente pode falar o que for. A gente vai conquistar honestidade sempre, né? Sempre. E eu sempre falei assim, de forma bem aberta e bem transparente em todas as decisões, o porquê é assim, porque é assim, e sempre ganhei a confiança de todas. Olha, Adriana, eu vou fazer um adendo Obrigada, aqui. Imagina, obrigada a você. Eu vou fazer um adendo aqui, porque a Maíra, Imagina. ela tá sendo um pouco modesta, viu? Eu sou auxiliar técnico dela lá com as meninas da Uni Santana. E o que eu aprendo com essa menina com relação à postura, com relação à conduta, ela tem o time dela na mão. É óbvio que de vez em quando a gente tem que lidar com algumas situações assim um pouquinho que fogem, mas ela tem uma elegância, ela ela tem uma técnica assim que eu passei a admirar, já admirava como pessoa, mas como treinadora eu tô até fazendo, acho que eu nunca falei isso para ela. Eu comecei a admirá-la. Oi? Obrigada, Beto. Então, eu comecei a admirá-la como treinadora também, porque é uma postura assim, e ela, quando ela vê alguma menina já querendo subir um topetinho, ela já corta, às vezes só num olhar assim a menina já fica esperta.
tudo que acontece na quadra, por exemplo, uma substituição, a menina já fez um biquinho torto, ela já tá falando, olha, você saiu por causa disso, você saiu por causa daquilo. Então eu acho que a Maíra é uma treinadora aí da nova geração aí de muito potencial, em todos os sentidos. Para você ter uma ideia, Betão, duas coisas. Primeiro, o Cris sabe muito bem da Sassá, do potencial da Sassá, só que é terrível, a Sassá sempre foi terrível. Velho, fica no banco, vai ficar no banco, não vai jogar, simples assim. E todo mundo abraçava. E na Argentina também, eu tava dando um exercício de defesa, veio uma, mas pra que eu vou treinar se eu não jogo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tchau, pode sair. Expliquei para as meninas do grupo o que tinha acontecido. Por isso. As meninas do grupo, porque eu sabia que elas iam, as meninas do grupo falaram com ela, e ela veio conversar comigo, pedir desculpa e se colocar de uma outra forma. E para um fato engraçado é assim, como eu tinha que usar alguma coisa, eu falava assim, qualquer coisa que elas faziam, eu falava, não joga, Noruega, não joga. Fez isso, não joga, simples assim. É que eu não tenho aqui, mas depois eu posso passar. As meninas fizeram uma foto comigo, tiraram uma foto minha em algum momento, colocaram Noruega aqui, e cada uma que aprontavam, elas disparavam no grupo. Noruega, chegava atrasado, não joga. Falei, puta, tá vendo? Pegou e era uma forma de uma cobrar a outra. É muito engraçado. O Cris quer falar alguma coisa, Cris? Sim, na verdade a Adriana agora já acabou respondendo o que eu ia falar para a Maíra, né? Eu concordo, né, que a Maíra está num caminho muito certo, está se destacando, está fazendo um trabalho excelente. Sim. E eu queria fazer antes, né, uma pergunta. Quantas vezes por semana vocês treinam o time de vocês na Uni Santana? O dela. Ô, Maíra, fala aí. A gente só treina de sábado lá no Uni Santana. Então, Maíra, então fica tranquila, porque o dia que você tiver numa equipe com 2 treinos na semana, com 3 treinos na semana, 4 treinos na semana, isso vai ser muito mais tranquilo. O esporte universitário é uma grande escola para nós. O meu primeiro time também foi universitário, foi um time de física da USP, não educação física, time de física da USP, né? E aprendi muito com elas. Mas a grande dificuldade é essa, com uma vez na semana fica difícil de você conseguir construir esse relacionamento, essa empatia, como a Adriana deu agora o exemplo que foi perfeito, de ter essa relação do não joga ou joga, de ter essa liberdade. Então, quando nós estamos muito mais próximos das meninas, das atletas, é muito fácil falar não, falar sim, dar uma bronca, dar um elogio, dar um abraço, né? As ações se tornam muito mais próximas, muito mais humanas. Então, fica tranquilo, o que você está passando agora é muito mais por conta da assiduidade de treinos do que por você, ou pelo time, ou pelas meninas. Tenha certeza que quando for um processo normal de treinamento, isso daí vai ser tranquilo. A convivência ajuda, né, Cris? Eu tenho meu time de medicina também lá, eu tenho masculino e feminino. É mais fácil essa parte também. Primeiro que o pessoal eles não sabem muito de basquete, né? Então eles meio que respeitam mais aquilo que você diz. E a questão daquilo que você está falando, eu sinto mesmo que facilita com a convivência. Lá já, por exemplo, já treino fico mais tempo com eles do que com o pessoal da Uni Santana. As coisas fluem mais naturalmente nesse sentido. Isso aí. Então fica tranquila, parabéns pelo trabalho, segue fazendo e não cria minhoca aí na cabeça, não. Vai que tá no caminho certo. Obrigada, Cris. Agora tem testemunha aqui, Cris. Obrigado. Adriana, já tá um pouco passou bastante aqui já o tempo. E, que papo sensacional, que gostoso, né? Eu já imaginava que ia ser um bate-papo assim muito enriquecedor. E eu quero aqui mais uma vez agradecer você de todo o coração por você ter aceitado participar. E eu espero no futuro próximo aí a gente ter mais oportunidades de estar juntos e compartilhando cada vez mais conhecimento aí, boas práticas aí pro basquete feminino. Tá bom? Imagina, e eu quero, quem tiver aqui quem tiver aqui no chat agora, eu gostaria que... Só falar uma coisa, Neto. Sim. Eu quero agradecer aí o Cris, a Ana, o Elvis, o Jair, o Dani, o Alberto, a Maíra que estiveram aqui, que escutaram e interagiram. Obrigado a você pela oportunidade, pela confiança, foi muito, muito bacana. E Maíra, eu também sou uma mera treinadora do clube.
nós estamos juntos, velho. Nós estamos todo mundo no mesmo lugar, no mesmo barco. Vamos E a que gente vamos. vai, ó, seguindo. Eu queria pedir pra galerinha abrir o microfone aí e vamos dar uma salva de palmas pra Adriana. Vamos dar uma salva de palmas pra Adriana. Parabéns pela emissão, velho. Obrigada, Isso aí. Adriana. Muito bom mesmo, muito, muito legal. Obrigado, viu, Dri? Valeu. Grande abraço, viu? Tchau, gente. Até a Beijo, tchau, próxima. tchau, tchau, tchau. Tchau, Beijo tchau, no gente. coração. Até. Tchau, tchau.